Prezadas irmãs, prezados irmãos, muita paz a todos. Vamos, neste vídeo agora, dar sequência gravando a segunda parte do Não Vim Trazer a Paz, mas a Espada. Já gravamos a primeira parte e agora vamos gravar a segunda parte desse momento em que Jesus ele vai nos falar de que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Isso em princípio, parece estranho, tanto é que Kardec colocou um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Estranha Moral. Mas essa estranheza é só quando nós vamos fazer uma leitura, né? De uma forma literal, né? mas na hora que a gente sai da literalidade e busca a essência da mensagem de Jesus, nós vamos ver que a nossa estranheza começa a ser dissipada, porque passamos a entender que a paz de Jesus tem uma característica que é diferente da paz do mundo, né? Porque a paz do mundo, como nós já falamos aqui na primeira parte, é uma paz que parece que as pessoas só têm paz quando não tem problemas, né? Mas Jesus, como ele falou ao Espírito, ele não falou para o homem em si, né? Ele falou para nós que somos espíritos, toda a humanidade, nós somos todos espíritos. E ele falou no sentido de que o espírito, ou nós, né? Não pensemos, não projetemos uma zona de conforto, e sim um trabalho ativo. Essa espada que ele vem trazer é a espada do amor, é a espada da caridade, é a espada do perdão, né? E principalmente desenvolver a serenidade para o enfrentamento das dificuldades de uma forma serena, de uma forma equilibrada, harmonizada com as leis de Deus, né? E nós vamos ver também que o evangelista Lucas ele vai registrar uma passagem que nós vamos pegar aqui só um versículo, é lá do Lucas, do capítulo 12. Nós vamos pegar só o primeiro versículo, que vai dizer assim, ele vai dizer assim, ó, vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Então, aqui também, olha, então, será que nós vamos ver aqui nessas palavras Jesus como sendo um incendiário? Não, claro que não. E ao mesmo tempo que sim, porque esse incendiário, né, essa expressão essencial, está a nos falar de um fogo que é o fogo do amor, é o fogo da paz, é o fogo da ação positiva, né, em favor da humanidade. E ele tem pressa que se acenda, ou seja, que o seu evangelho seja espalhado pelos quatro cantos do mundo, né? Pelos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, e esse é um trabalho daí de cada um de nós que hoje já estamos sendo bafejados por esse evangelho, né? E ainda mais, nós todos partícipes da doutrina espírita, cuja doutrina espírita é uma sequência do Evangelho do Cristo, é uma sequência do seu ministério. Foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus, o próprio Espírito Verdade, que veio trazer a doutrina do Consolador, que ele mesmo prometeu, né? O Consolador prometido. Lá na última ceia, ele promete para os discípulos que iria, mas não
nos deixaria órfãos, né? E ele estava falando não só para os discípulos, estava falando para a humanidade toda, e não só para aquele século, para os séculos vindouros, né? Dizendo que ele enviaria o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e relembraria tudo que ele nos teria dito. E a doutrina espírita assume esse papel de consolador, porque a doutrina espírita tem essa marca, ela nos ensina todas as coisas. E recorda Jesus, né? Como aqui nós estamos fazendo esse trabalho nessa live, relembrando Jesus, mas sob a ótica da doutrina espírita. Que ótica é essa? É a ótica da essência. Nós não ficamos presos às palavras, à literalidade, né? Então, nós temos ali as palavras, as letras, os símbolos, representando um instrumento que Jesus usou para deixar uma mensagem essencial. Essencial. E essa é a diferença, que o Consolador, a doutrina espírita, vem fazer esse trabalho para tirar esse véu da letra, para nos auxiliar a desvelar aquilo que estava velado, né? Porque Jesus, naturalmente, ele deixou coisas para o futuro, para que com as reencarnações os espíritos fossem evoluindo, se estruturando para poder, num futuro, né, no caso, para Jesus, né, 20 séculos, né, que com tantas encarnações, o espírito estivesse em condições de captar essa essência. E hoje a doutrina espírita vem nos auxiliar, né? Aí tem várias expressões. Por exemplo, que sofrerão no fogo eterno aqueles que passaram para a esquerda de Jesus, né? O que é esse fogo eterno? É a lei divina. É a lei divina, que ela é eterna. Só que as pessoas, os espíritos que são submetidos a essa lei, uma hora termina, não é assim o chamado inferno teológico, onde as penas são eternas. Em Jesus não existe penas eternas, existem penas, mas de acordo com as obras praticadas. Ele mesmo vai dizer, né, a cada um será dado segundo suas obras, tanto de coisas boas como de coisas ruins, né? Isso é bastante importante. Então, esse papel a doutrina espírita está trazendo para nós, para a humanidade, para as pessoas que desejarem, né? Nós, por exemplo, eu estou gravando esses vídeos, já tenho vários e que estão aqui no meu canal, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube sob o meu nome, Luiz Miller, que os irmãos é só buscarem ali no YouTube e verificarem no meu nome, né? Digitem Luiz Miller, Luiz com Z, Miller com 2 Is, que já irão encontrar uma série de palestras feitas, inclusive um curso básico de doutrina espírita, com 10 aulas, apenas 10 aulas, para que pudesse ser passado as bases principais da doutrina espírita, principalmente para aqueles que estiverem iniciando os seus estudos. E para os demais que quiserem também, claro, poderão refletir sobre aquelas nossas colocações, né? Então, nesta segunda parte, nós queremos dar sequência a esse trabalho que fizemos já na primeira parte, acerca da diferença entre a paz de Jesus e a paz dos homens. E também que a gente pudesse lembrar que esse fogo que Jesus veio para atear, que ele seja ateado nos corações. E é um fogo que vai ser ateado através da prática do bem, da prática do amor. É desse jeito que se espera, que Jesus espera, incendiar a terra, ou seja, que todos os corações possam ser bafejados por esse fogo divino, por esse amor, né? E Jesus tem pressa, ele tem pressa que isso aconteça, porque
ele, de certa forma, ele é o responsável por todos nós, né? Porque ele vai dizer num certo momento que toda ovelha a ele confiada, nenhuma se perderão, né? Então, é uma questão bastante importante, porque infelizmente ainda existem teologias que estão colocando, né, a possibilidade do espírito se perder, da alma se perder. Isso não existe, né? Então, quando Paulo vai falar lá fora da caridade não há salvação, não quer dizer que quem não faça caridade estaria perdido, não é isso. É a salvação das oportunidades que poderiam ser perdidas. E com a caridade nós vamos aproveitar, não vai se perder nada. A gente aproveita todos os momentos, né, para sermos caridosos, compreensivos, tolerantes, né, com os nossos irmãos. Então, a caridade, por ela ser o amor em ação, nós vamos estar sempre trabalhando no bem. Então, as oportunidades vão surgir, nós não vamos perder nenhuma delas, né? Senão, nós vamos enveredar pela porta larga. E ali, na porta larga, então a gente perde as oportunidades de crescimento. Porque a porta estreita é uma porta de trabalho, uma porta de ação. E, naturalmente, que se você trabalha, como Jesus vai dizer, né? Então, a palavra de Deus vai dizer, né, que todo trabalhador é digno do seu salário. E nós não nos preocupemos, apenas trabalhemos, né? E trabalhemos com amor pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo. Essa é a proposta de Jesus, e é isso que o Espiritismo hoje, nos anunciando a reencarnação, nos anunciando a lei de evolução, né? A lei de amor, vem mostrar a todos nós que somos espíritos milenários. O nosso corpo tem uma idade cronológica, né? Mas o espírito, quando assume aquele corpo, o corpo daquela criança, né, é um espírito antigo. Então a cronologia, então fulano tem 20 anos, cicrano tem 30, o outro tem 50, isso é o corpo. E nós não somos o corpo. O corpo é um instrumento que nós temos para trabalhar aqui nessa passagem, nessa vilegiatura terrena, para o crescimento do espírito. São as faculdades espirituais que precisamos cuidar para desenvolvê-las. Cada vez mais o nosso sentimento precisa estar cada vez mais ampliado, né? O amor ao próximo, né? Então muita gente pergunta, mas Luiz, como é que eu posso saber se eu estou desenvolvendo o amor pelo próximo? E a minha resposta é simples, é que nós, cada um de nós, possamos aferir, né, essa questão do amor, se está sendo praticado ou não, pelos nossos sentimentos, né? O que sentimos pelo nosso próximo, principalmente por aqueles desafetos. O que sentimos? Se ainda sentimos ódio, rancor, mágoa, inveja, então ainda o amor está um pouco longe. Então, a medida, né? A medida, ou seja, o limite do amor é amar sem limite, né? Então, mas a medida para que a gente possa aferir é pelo sentimento. O que sentimos? Inclusive as coisas que estamos fazendo, né? Eu, por exemplo, estou gravando isso aqui. Eu estou gostando de fazer isso. Eu estou fazendo por prazer. Que sentimento eu tenho em fazer o que eu estou fazendo? Você que está me ouvindo, o que você faz? O que você sente? Você gosta de fazer o que está fazendo? Principalmente se for coisas boas. Se for coisas ruins, já é hora de então mudar, né, a rota, buscar a rota de Jesus, para então podermos ir fazendo as coisas boas e também com prazer, né? Porque a gente às vezes quer buscar felicidade, por exemplo, né? Eu preciso ser feliz. Então a gente pensa que a felicidade está lá no final do caminho. Não, a felicidade é o próprio caminho, está no próprio caminho, porque a cada instante nós temos que estar fazendo o que estamos fazendo de uma forma prazerosa,
sermos felizes porque podemos fazer aquilo que estamos fazendo. E também sermos felizes com as coisas que temos aqui, com a nossa casa, com a nossa família. Ah, não temos casa? Muito bem. Então, trabalhamos, convivemos como inquilinos. Mas temos outras coisas, né? Nós temos, por exemplo, a nossa visão, nós temos as mãos, temos as pernas, temos os ouvidos, a boca. Isso tudo são faculdades para a gente usar sempre para o bem. Ah, mas como é que eu usar o ouvido? Que você procure ouvir com atenção o que o seu irmão está fazendo e as coisas que você ouvir de comentários, filtre. Não grave as coisas ruins. Nem traga para dentro da sua casa comentários que estejam a retratar um acidente, um incêndio que aconteceu, né? Um crime, porque você está trazendo aquela energia para dentro da sua casa. Né? Então, isso são cuidados que Jesus pediu que nós estivéssemos vigilantes. Vigiai e orai. Ele sempre, ele sempre recomendava, né? Porque a vigilância é isso. Não é eu vigiar o meu próximo, né? Que é mais fácil. Mas eu preciso me vigiar. Vigiar o quê? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações, né? Isso tudo nós precisamos estar vigiando. E como é que eu posso fazer isso? Eu devo pensar naquilo que eu pensei. Por que eu pensei aquilo? Ah, parece uma coisa de maluco? Não. Porque se você está pensando coisa ruim, precisa ver que isso não é de Deus. Então a gente vai analisando, né? As coisas divinas, elas sempre são boas. E as coisas que não são divinas, as coisas não boas, não são divinas. Então eu posso pensar numa coisa não divina, mas eu tenho que rechaçar aquele pensamento. Como? Botando um pensamento bom no lugar daquele pensamento ruim. Né? Principalmente acerca de pessoas. Né? E as coisas que eu estou vendo. Ah, eu estou vendo o meu irmão fazendo, olha só, que coisa que ele está fazendo, coisa negativa. Então a caridade nos recomenda a indulgência, né? É não ver as imperfeições alheias e, quando ver, não divulgar. Então, são comportamentos que o Evangelho está nos propondo. Porque o que é o Evangelho? É um programa de comportamento humano, né? Para que o nosso comportamento seja o mais próximo da lei divina, cuja lei divina está gravada em nós, na consciência. E a consciência somos nós mesmos, né? Nós somos espíritos, somos almas, somos a própria consciência. Ou seja, a lei divina está gravada em nós. Então, quanto mais o bem nós praticarmos, mais estaremos nos aproximando da lei divina, mais estaremos entendendo essas determinações divinas contidas na lei e que está impressa ou estão impressas na consciência, ou seja, em nós mesmos. Mas então nós queremos concluir essa segunda parte da nossa, do nosso, da nossa live de hoje, né? Que vem falar sobre não vim trazer a paz, mas a espada. Que nós possamos refletir sobre essas questões no nosso dia a dia, junto dos nossos irmãos, sempre com um comportamento cada vez mais cristão, cada vez mais pacífico, mais luminoso, né? Mais gentil, mais amorável. Que Jesus nos abençoe a todos, são os nossos votos, e votos de muita paz a todos os corações. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.